Vamos falar de um tema bem interessante hoje, que bastante gente tem dúvida. Suspensão e cassação de CNH. Qual que é a diferença? Parece muitas pessoas falando que estão com a CNH suspensa, quando na verdade estão com a CNH cassada. Muitas pessoas que estão com a CNH cassada e falam que estão com a CNH suspensa. Qual que é a diferença? Meu nome é João Comar, advogado especialista em trânsito, e aqui a gente fala sobre CNHs e veículos. Então nós estamos aqui para te ajudar a resolver o seu problema. Vamos lá. Suspensão de CNH é quando você fica um período sem poder dirigir, faz a reciclagem, que é o curso de reciclagem, a prova no Detran, sendo aprovado, volta a dirigir. Então você fica um período sem conseguir dirigir. E qual que é a diferença para cassação de CNH? Cassação de CNH é quando tu perde o direito de dirigir. Aí você precisa ficar 2 anos sem dirigir e volta a fazer autoescola para recuperar o seu direito de dirigir. Quando que acontece uma suspensão? A suspensão ela pode acontecer por acúmulo de pontos, quando no período de 1 ano tu acumula mais pontos do que o permitido, ou seja, até 39 pontos sem nenhuma gravíssima, até 29 pontos com uma gravíssima, ou até 20 pontos com 2 gravíssimas ou mais. Isso para pessoas que não têm o EAR, né, o Exercício de Atividade Remunerada. Então esse é um dos motivos, ou as multas, ou levar uma multa autossuspensiva, por exemplo, recusar o bafômetro, manobra perigosa, pilotar sem capacete, ultrapassar em faixa contínua e mais algumas outras infrações autossuspensivas, que elas sozinhas suspendem a tua CNH. Outro fato que pode acontecer é por uma suspensão judicial decorrente de algum problema, seja acidente de trânsito, um bafômetro com um nível muito alto de álcool no sangue, enfim, algumas situações. Mas claro, você sempre tem o direito de se defender, principalmente na esfera administrativa, né, pelo acúmulo ou por uma multa autossuspensiva. Então ninguém pode ser penalizado sem exercer o seu direito de defesa. Enquanto se defende, pode continuar dirigindo. Pode continuar dirigindo, pode transferir a CNH de estado, pode renovar, pode subir de categoria. Tua CNH está normal. Ninguém pode ser penalizado sem exercer o seu direito de defesa. E a cassação ela é decorrente da reincidência de algumas multas, por exemplo, entregar a condução do veículo para pessoa não habilitada, dirigir o veículo de categoria diferente, né? Ou seja, a reincidência significa levar 2 vezes a mesma multa no período de 1 ano. Tá? Então esse é um dos motivos, ou dirigir com a CNH suspensa, que é a situação mais comum e mais complicada que se tem, que é quando a pessoa perde a CNH por esse motivo. Então por isso que é sempre importante entender qual é a sua situação, porque a estratégia de defesa, o tipo de defesa, a fundamentação de defesa muda. Então cada caso é um caso e precisa ser analisado de forma unitária, tá? É possível defender, tem muita argumentação, existe muito erro nesses processos administrativos do Detran, e uma vez que tem algum erro de procedimento, você não pode ser responsabilizado, você não pode ser penalizado. Então por isso que é importante sempre contar com uma análise técnica e profissional para entender qual que é a melhor situação e qual que é a melhor estratégia para o seu caso, certo? Pegou a dica? Pegou a visão? Entendeu a diferença de suspensão e cassação? Se ficou alguma dúvida ainda sobre esse tema, se ficou alguma dúvida sobre esse tema, escreve aqui embaixo nos comentários para ajudar. Não só você, não a gente só responder você, mas como outras pessoas que podem ter a mesma dúvida. Então escreve aqui nos comentários a dúvida que ficou sobre o assunto.